Tua palavra e andarmos de uma maneira que te glorifica. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar o pastor Luiz Henrique, que estará trazendo a exposição esta noite. Que Deus assim possa usá-lo uma vez mais. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar com os irmãos essa noite. Podemos pensar na palavra de Deus. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no Salmo 131. Ao mesmo tempo que temos enfrentado tantas coisas, nós louvamos ao Senhor, porque podemos ver a igreja cada vez mais cheia. Isso é bom, isso é graça. E eu agradeço os irmãos pelo tempo hoje, por esse culto. Como foi bom ouvir as vozes, como foi bom ouvir os irmãos cantando aqui. Que grande alegria, que grande bênção. E que o Senhor sustente aqueles que não podem ainda estar nesses momentos. Mas nós vamos meditar nessa noite no Salmo 131. Um salmo tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão desafiador. Tão pequeno porque são poucas palavras. Nós temos um salmo dos menores, está entre os menores salmos, mas ao mesmo tempo com coisas tão preciosas, e as pedras preciosas normalmente pesam muito, e quanto maior o valor, quanto mais você tem preciosidade nessas pedras, mais pesadas e mais cuidadoso você tem que ser com elas. E nós vamos ler esse salmo. Eu gostaria que você prestasse atenção. Nós vamos ler e orar novamente. Salmo 131, assim diz a palavra do Senhor. Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é minha alma como essa criança. Ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar. Senhor, quem tem condições, ó Deus, de permanecer diante da tua palavra, que nos chama, ó Deus, a um estado de total humildade, confiança, dependência. Eu peço misericórdia, Deus, de mim e dos meus irmãos nessa noite. Eu não tenho condições de estar neste púlpito. É graça demais, ó Deus, o Senhor me chamar para este trabalho tão valioso aos teus olhos, proclamar a tua palavra. Eu não tenho condições, ó Deus, de estar diante do Senhor, tendo uma igreja tão abençoada e tão abençoadora, mas eu reconheço a graça e o cuidado do Senhor. E eu peço que o Senhor nos visite com o teu Espírito, Deus. Traga tudo aquilo que é necessário para nós essa noite, para que a tua palavra penetre no nosso coração, no meu coração, como já tem falado, que o Senhor possa falar também através de mim, e que o Senhor, ó Deus, visite a cada um aqui nas suas necessidades, angústias, nas suas lutas, nos seus desafios. Se alguém que está vivendo, ó Deus, em felicidade, em alegria, em contentamento, em satisfação de alma, que o seu bom momento, ó Deus, não afaste de ti. Se alguém aqui tão abatido e tão cansado, tão desanimado, que essa palavra também sirva, ó Deus, de renovo para essa alma. E que o Senhor tenha misericórdia, porque o Senhor fala por meio da tua palavra. Então eu te peço, ó Deus, apacenta o teu rebanho esta noite. É o teu rebanho, Deus, somos nós. Nós precisamos ser alimentados, corrigidos, disciplinados, encorajados, animados a olhar mais uma vez para o Senhor, que é o sumo pastor das nossas almas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. E nós estamos aqui essa noite, meus irmãos, diante desse salmo. O Salmo 131 fala para nós a respeito de algo que é tão importante na caminhada cristã e ao mesmo tempo tão desafiador. Uma pequena palavra, que é a humildade. E eu gostaria de dar o tema para essa mensagem essa noite, que diz o seguinte a respeito de nós como povo de Deus. Nós vamos ver hoje a humildade
e o sossego do povo de Deus. Muito simples, nada muito elevado, mas muito, muito, muito desafiador. A humildade e o sossego do povo de Deus. Nós estamos caminhando por esses salmos que falam de peregrinação, que falam de romagem, falam dos peregrinos em meio aos perigos, indo à casa do Senhor em momentos especiais de festa, indo louvar o seu Deus. E mesmo em meio a todo esse desafio, expostos a muitos perigos, eles são chamados a reconhecer e a se aquietar nas mãos do Senhor. E esse salmo, se eu pudesse resumir a grande ideia que está por trás dele, aquilo que nós podemos extrair e que você deve levar isso para a sua casa, por mais que você não leve outras coisas, se pelo menos essa mensagem você levar, é isso que o texto está dizendo, é isso que a palavra de Deus está nos encorajando essa noite. Deus chama seu povo a experimentar um coração integralmente humilde, aquietado e esperançoso diante dele. Deus chama o seu povo a experimentar um coração humilde, integramente humilde, aquietado e esperançoso diante dele. Então nós temos esse desafio que é enorme, falar a respeito de humildade. E alguém já disse que falar de humildade é um grande problema, porque quando você fala dela, ela já desapareceu. Falar de humildade é um grande problema, porque nós sabemos da nossa condição. Nós temos uma tendência muito natural a nos exaltar. Existe aquela famosa ilustração daquele homem que foi eleito o mais humilde da igreja e ganhou uma medalha. Quando foi colocada a medalha no peito dele, ele apareceu com ela na semana seguinte, e aí tiraram a medalha dele, porque ele já não era mais humilde. E esse é o grande desafio para nós. Mas existe um outro desafio também. Não é apenas de pensar em humildade, mas na vida cristã, muitas vezes, nós não estamos preocupados em ser, mas em parecer. E é muito mais fácil parecer do que ser. E existe uma história de um grande samurai. Ele era um arqueiro. E começaram a surgir muitas histórias a respeito dele, porque as pessoas viam ele no final da noite, saindo com um balde de tinta e o seu arco e flecha. E ninguém via o que acontecia à noite, mas no outro dia, quando todos acordavam, percebiam que haviam os alvos e a flecha estava bem no meio de todos os alvos. De todos os alvos. Ele nunca errava. E começaram a surgir histórias e mitos exaltando o grande samurai. Ele nunca errava. A flecha estava sempre lá, no meio do alvo. E ninguém viu o que acontecia à noite, mas todos viam o resultado final. Até que um dia, alguém resolve ficar em vigília para ver o que acontece. E para o horror dessa pessoa, ele percebe que o samurai primeiro atira e depois ele pinta o alvo em volta. É muito mais fácil parecer do que ser. E esse texto nos chama a pensar em humildade. Isso é muito desafiador. Porque os nossos conceitos de humildade, muitas vezes, eles chamam para coisas que parecem ser humildes, mas nós precisamos pensar em humildade a partir daquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós vivemos em um mundo tão agitado, tão ansioso por coisas grandes e exaltadas. Um mundo que é profundamente preocupado com aquilo que é maravilhoso demais aos seus próprios olhos. E aqui nós vemos o exato oposto disso. E esse salmo nos encoraja a reconhecer que o descanso filial, o descanso de filhos que nós temos em Deus, é extremamente valioso aos olhos do Senhor, mas aí reside a verdadeira humildade do Filho de Deus. E se nós olharmos para toda a estrutura que nós temos diante de nós, nesses 3 pequenos versos nós percebemos, como já falamos, que estamos em um salmo de peregrinação,
os cânticos de degraus, e esse salmo pertence a Davi. E como nós já vimos antes, os caminhos que levavam os peregrinos eram muito perigosos, eles estavam sujeitos a muitas coisas, como já temos ouvido aqui do pastor Anderson e de outros irmãos pregando. Haviam muitas ameaças, mas o salmista, aqui Davi, ele confessa a sua humildade e confiança, a sua dependência total ao Senhor, a sua aquietação debaixo do cuidado de Deus. E Davi provavelmente não estava nessa peregrinação, mas ele escreveu um salmo que era muito valioso para os peregrinos. Os peregrinos deveriam se aquietar em Deus. E a estrutura do salmo, como eu já falei, mostra uma grande separação, uma grande divisão, uma grande oposição entre os filhos de Deus e os arrogantes deste mundo, com a sua altivez, com a sua soberba, com a sua agitação. Enquanto os homens buscam coisas grandiosas demais para si, Davi escreve esse salmo dizendo que ele e também o povo de Deus pode cantar alegremente, que a sua condição é plena, pois mesmo não tendo tudo neste mundo, nós temos o Senhor, e o Senhor é maior que o mundo, e Ele nos sustenta em seus braços. E nós temos aqui pelo menos 3 divisões para pensar essa noite a respeito desse salmo. A primeira diz respeito ao verso 1, onde nós vamos reconhecer a verdadeira humildade, como nós temos nesse salmo, um desenho da verdadeira humildade, especialmente por aquilo que ela produz uma oração íntegra. O segundo ponto está no segundo verso, nós vamos ver o principal efeito da verdadeira humildade. A verdadeira humildade apresenta uma alma quieta em Deus. E o terceiro ponto é o terceiro verso. A esperança da verdadeira humildade. O que a humildade espera. E isso está expresso no verso 3. Por uma fé renovada no Senhor. Você quer ter orações íntegras. Você quer ter uma alma quieta em Deus. Você quer ter a sua fé renovada. Você precisa reconhecer a verdadeira humildade. Você precisa buscar os efeitos da verdadeira humildade. Você precisa esperar em Deus, em verdadeira humildade. Esses são os nossos 3 pontos para essa noite. E o primeiro deles nos lembra desse reconhecimento. Como eu posso discernir e entender o que é a verdadeira humildade? E quando nós olhamos aqui para aquilo que o salmista está fazendo, para aquilo que Davi clama, ele não está dizendo para os homens, olhem para mim porque eu sou humilde. Isso já seria desafiador. Mas ele está olhando para cima, para Deus, e ele está dizendo, Senhor. E nós temos essa oração que é muito desafiadora. Ela foi feita a Deus, não é palavra lançada aos homens. É uma afirmação diante de Deus que Davi está fazendo. E essa oração nos chama a ter consciência daquilo que a palavra de Deus diz que é tão importante para nós. Integridade. O seu coração está íntegro diante do Senhor. Não é perfeição, mas você está totalmente entregue e aberto aos olhos daquele que tudo vê e tudo conhece. E Davi, enquanto se alegrava e cantava diante do Senhor, ele pode reconhecer que ele anda humildemente com o seu Deus. Senhor, o meu coração não é arrogante, nem os meus olhos são altivos. E de um lado nós somos incentivados a olhar para isso que Davi está fazendo e parar e pensar, eu tenho condições de dizer isso diante do Senhor hoje? Eu tenho condições de dizer isso diante do meu Deus? Eu não quero aquilo que é elevado, Senhor. Eu não quero aquilo que é exaltado. E isso já é um grande desafio. Mas existe o outro lado dessa espada de 2 gumes. Quando nós fazemos essa pergunta, já somos penetrados pela palavra de Deus. Mas o outro lado dessa pergunta é, se eu chego à conclusão de que eu não posso orar dessa forma,
Eu sou íntegro diante de Deus, dizendo: Senhor, eu tenho sido arrogante. Senhor, eu sou altivo. E eu preciso do teu cuidado. Eu preciso do teu perdão. E quando nós pensamos nisso, desses dois lados, seja de sermos como o salmista, tão ousados, tão corajosos, mas ao mesmo tempo tão íntegros, a ponto de poder dizer: eu sou quieto diante do Senhor, eu não sou arrogante, eu não sou altivo, nem meu coração e nem os meus olhos estão buscando coisas altas demais. Ou quando nós olhamos para esse segundo lado e pensamos: olha, de fato eu tenho buscado coisas que não agradam ao Senhor, nós somos desafiados a reconhecer que nós precisamos viver de maneira íntegra diante do Senhor. E essa é uma das principais características daquele que é humilde. Ele vive com integridade diante do Senhor. E quando nós olhamos para o texto e seguindo, depois de clamar Senhor, Davi começa a dizer: o meu coração não é arrogante, nem os meus olhos são altivos. Mas a melhor tradução e a mais literal seria essa: Senhor, o meu coração não se levantou, os meus olhos não se elevaram. Isso é muito mais literal. E as nossas Bíblias adaptam para que você entenda que o salmista está falando de arrogância e de orgulho. É uma linguagem muito gráfica, um coração que se levanta. E literalmente nós estamos aqui diante de um coração que não se orgulha, pois está aquietado diante do Senhor, aquietado em Deus, de olhos que não são altivos, não são arrogantes, não precisam olhar por cima das pessoas, mas ao mesmo tempo também não precisam espiar além do muro da satisfação presente que o Espírito Santo dá a nós. Esse coração está sendo apresentado aqui de forma negativa, ele não se eleva. Esses olhos estão sendo apresentados aqui de maneira negativa. Ele não se eleva, não busca coisas altivas demais, maravilhosas demais, grandiosas demais. E para mim, enquanto eu pensava nesse salmo, e pensando nessas negações, porque o salmista não dá uma definição da humildade, ele só diz: eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou, eu não faço isso. E pensando nessa definição de humildade, eu cheguei a essa conclusão que é muito difícil para nós. O princípio da negação. O grande princípio por trás da verdadeira humildade. O princípio que gera orações muito mais profundas e verdadeiras diante de Deus. Aquela difícil arte, que nós não estamos acostumados muitas vezes, a arte de dizer não. E Charles Spurgeon dizia, o grande pregador batista, que é muito mais proveitoso aprender a dizer não do que aprender a falar latim. Isso porque o latim era muito importante na época dele. E nós precisamos pensar aqui que o salmista está dizendo: eu não sou elevado, eu não busco coisas elevadas, o meu coração não busca isso, meus olhos não buscam isso. Mas eu vou classificar um pouquinho mais o tipo de não que está sendo usado aqui, para que você não pense que nós estamos falando de um não arrogante, grosseiro. Não é o não daqueles que estão muitas vezes querendo parecer abnegados, ou daqueles que estão sempre fechados para si mesmos e nunca estão dispostos a nada. Esse não é um não que bate a porta na cara das pessoas, mas é um não que pode dizer: olha, não, muito obrigado, eu estou muito bem, eu estou satisfeito, eu estou pleno. É um não que Jesus pode dizer quando é tentado ao tentador. É o não que envolve aquietar os nossos desejos mais profundos, a elevação dos nossos olhos. Eu estou vendo aqui, mas eu já estou de olho lá. Eu converso com você aqui, mas eu estou pensando em outras coisas.
Os olhos e o coração estão sempre atrás de algo mais. E esse princípio da negação, da abnegação, ele envolve aquilo que nós vamos ver e vamos definir como uma autonegação satisfeita. É o sinal de uma vida e de um coração íntegro diante do Senhor. Não é a expressão de alguém que acha que precisa se rebaixar para se apresentar como humilde. Não é alguém que precisa pensar que é inferior aos outros para se dizer humilde. Mas é simplesmente alguém que está tão satisfeito em Cristo, que pode dizer que é melhor viver num trono ou numa masmorra, não importa onde eu estiver, contanto que Cristo esteja lá. E essa é a grande mensagem que nós ouvimos muitas vezes, né? Também de Spurgeon. Uma masmorra com Cristo é melhor do que qualquer trono. Mas o humilde, ele não rejeita o trono. Se o Senhor quiser me colocar lá, que Ele coloque. Mas eu não estou preocupado com isso, porque o meu coração está no Senhor. O meu coração não está elevado. Seja a masmorra, seja o trono, o que me importa? Eu não gasto tempo pensando nisso. Meu coração está quieto no Senhor. E essa natureza de autonegação satisfeita que o Espírito Santo coloca nos nossos corações, ela é tão sublime que ela produz uma quietude na alma que o mundo jamais entenderá. Até mesmo as nossas orações nunca serão compreendidas por esse mundo incrédulo. Quando nós pedimos mais satisfação em Cristo, quando nós cantamos, mais perto quero estar, ainda que seja a dor que me una a Ti. O mundo nunca vai entender isso. Mas como filhos de Deus, sendo herdeiros de Deus, conhecendo que o nosso Deus é criador e sustentador de todas as coisas, o mundo olha inquieto para nós e talvez se pergunta: por que você não se envolve com coisas tão grandiosas e tão poderosas, se seu Deus é tão grande e tão poderoso? Você não deveria ser o primeiro da fila, daqueles que querem ter todas as respostas sobre todas as coisas? O seu Deus não é o Deus todo-poderoso, todo-conhecedor, onisciente? Ele não tem todas as respostas? Por que você não tem? Mas aqui nós precisamos mais uma vez entender o que é a verdadeira humildade. E o salmista não está dizendo que ele nega tudo o que é grande. Ele não está dizendo que você não deve procurar coisas grandiosas e maravilhosas. E se você volta um pouquinho mais na sua Bíblia para o Salmo 119, você vai encontrar lá as maravilhas incontáveis da lei de Deus. Você vai encontrar lá que essas maravilhas devem ser pensadas, meditadas, lidas, memorizadas, aplicadas. Você deve aplicar o seu coração a isso. Você deve reconhecer, você deve viver à luz dessas maravilhas. E se você volta ainda mais para o Salmo 19, você vai ver o salmista falando sobre a maravilha da criação de Deus, que Deus grandioso que fala e tudo se faz, e todas as coisas criadas vêm dele, e testemunham dele, e falam dele, ainda que não haja nenhuma voz ao nosso redor. A criação é maravilhosa, a revelação de Deus é maravilhosa, o nosso Deus é grande, Ele é maravilhoso. Mas aqui está a grande diferença daquilo que nós estamos lendo. Davi entende que ele não deve buscar coisas grandiosas ou maravilhosas demais para a sua compreensão, para ele mesmo. A humildade que nós estamos tratando aqui, ela se separa da altivez e do orgulho, quando traça uma linha, um limite, onde o verdadeiramente humilde reconhece os seus limites. E não é a timidez
não é o medo de ser envergonhado que impede o humilde de pedir mais ou de querer mais. Não é isso, mas é simplesmente um reconhecimento manso do seu próprio estado e da sua condição. Você reconhece os seus limites e mesmo assim você se satisfaz no Senhor. Você se contenta no Senhor. Você se alegra no Deus da sua salvação, mesmo reconhecendo a sua fraqueza, os seus limites. E é isso que a humildade diz aqui. Eu não busco aquilo que está além dos meus limites. Eu aprendi a estar contente até mesmo com aquilo que eu poderia dizer que me falta. Mas se eu não tenho, é porque o Senhor não me deu. E eu estou satisfeito. E quando nós pensamos nessa humildade que nega aquilo que está além dos nossos limites, nós podemos pensar também e lançar um outro alerta. Muitas vezes, nós somos rápidos em negar aquilo que nós não queremos e aquilo que nós não gostamos. Mas não é isso que o salmista está fazendo aqui. O coração da humildade que nós estamos encontrando nesse pequeno trecho da palavra de Deus é daquele que reconhece os limites de si mesmo, os limites da sua compreensão, os limites que Deus colocou ao dar a ele tudo o que tem agora, e isso é suficiente, e isso basta. E a negação que nós encontramos aqui é a negação de rejeitar tudo aquilo que é obsessivo, tudo aquilo que é altivo, tudo aquilo que arroga para si, e tudo aquilo que busca incessantemente, além daquilo que tem, e daquilo que possui, e daquilo que precisa. O orgulhoso quer cada vez mais. O orgulhoso não sabe nem sequer lidar com aquilo que tem, mas ele quer mais. E pense por um instante no homem que escreveu este salmo. Quem é Davi? Um jovenzinho que passou a vida inteira fazendo um plano para que um dia ele chegasse a ser rei de Israel. Ele ficava arquitetando, pensando, orando, jejuando, decretando que Deus o colocaria nessa posição. Não. Ele estava com as suas ovelhas. Trabalho simples, trabalho humilde. E Deus o chamou para essa posição. E essa humildade que nós vemos aqui é de alguém que sabe do que está falando. O chamado de Davi para ser rei em Israel é algo inesperado, não só para sua família, mas também para ele mesmo. Ele não buscou isso em momento algum, não há nada que indique que ele tenha buscado isso. Muito pelo contrário, ele foi colocado no final da fila pelo próprio pai, e ele mesmo não estava preocupado com a fila, porque ele continuava trabalhando. E essa humildade que nós estamos falando aqui, ela nos faz experimentar plenitude, gratidão, pois apesar de tudo o que podemos viver nesse mundo, apesar até mesmo do pecado que nos rodeia e nos cerca, nós podemos olhar para tudo que nós temos e somos hoje e dizer: louvado seja o nome do Senhor. É graça, é favor imerecido. E mais um ponto que eu quero desfazer aqui também: essa humildade que nós estamos falando não é a humildade da inércia, da acomodação. Eu estou descansando nos braços de Deus, Ele me embala, Ele vai fazer tudo o que é necessário. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia que foi verdadeiramente humilde e teve esse comportamento. O mesmo Davi, que estava satisfeito com as suas ovelhas, quando ele é colocado para reinar, ele avança um reino. Ele descansa nas mãos do Senhor, ele se aquieta nas mãos do Senhor, mas ele trabalha e ele avança um reino. Eu gostaria de chamar a sua atenção para as palavras do apóstolo Paulo. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e verso 10. 1 Coríntios capítulo 15,
E assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E o que nós encontramos aqui nesse primeiro verso é que o contentamento do humilde faz a verdadeira adoração e o verdadeiro serviço ao Senhor florescerem. A graça de Deus frutifica no coração daquele que é humilde. Como Paulo sabia que ele era o menor, mas ele sabia que essa condição de rebaixamento era para que a graça de Deus se manifestasse ainda mais poderosa. E nós podemos pensar a respeito da importância da humildade em toda a Escritura, mas ainda mais olhando para o céu, quando todos nós chegarmos lá, e cada um de nós vai ter a sua devida recompensa. Mas que coisa curiosa, alguns estarão assentados ao lado do Senhor, outros não, mas não haverá nenhuma insatisfação, nenhuma inveja, ninguém com pena de si mesmo, todos estarão plenamente satisfeitos com a medida do dom que receberam, e louvarão ao Senhor por toda a eternidade. Mas aqui é o grande segredo daquilo que nós estamos lendo. A humildade traz Deus para próximo de nós, é o que diz as Escrituras. A humildade nos permite experimentar uma visão breve desse frutífero descanso celestial, onde adoraremos ao Senhor para todo sempre, plenamente satisfeitos nele. Agora vá comigo, por favor, para Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com um contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Você pode se achegar ao Senhor hoje e apresentar a humildade que nós estamos falando aqui? Será que eu posso, será que você pode ser tão íntegro quanto Davi e confessar a mesma coisa que ele confessou? Se eu e você não podemos nos apresentar desse modo diante de Deus, o que nos impede de sermos íntegros na nossa confissão, na confissão dos nossos pecados? Lembre-se, é pela humildade de Cristo, pela obra graciosa daquele que era exaltado e se humilhou, que nós podemos encontrar alento, nós podemos encontrar o verdadeiro e humilde descanso na presença santa do Senhor. Mas aqui nós vamos avançar um pouco mais. O Senhor não somente aponta para a verdadeira humildade, mas Ele expressa para nós como ela se parece e quais são os seus efeitos. E esse é o verso 2. E aqui nós vamos pensar nesse verso 2 do Salmo 131, onde nós encontramos que o principal efeito, a principal característica da verdadeira humildade é uma alma quieta diante do Senhor. E quando nós olhamos para o verso 2, e quando nós vemos na palavra de Deus, esse verso iniciando com pelo contrário, ou antes em algumas versões, ou na verdade em algumas outras, e aí o salmista começa a descrever como de fato ele é, como é a sua alma, descansando no Senhor.
Mas esse pequeno início, nós podemos olhar para as Escrituras, para a Palavra de Deus e lembrar que nós somos muito bons, às vezes, em reagir e em negar o mal. Nós somos muito bons em dizer que as coisas estão erradas, aquilo não está certo. Isso eu não quero, isso eu não gosto, isso está fora do lugar. Mas a pergunta é: o que você quer? Qual é o caminho? Positivamente, como as coisas devem ser, não negativamente. E eu me lembro de ouvir um pastor dizendo que boa parte dos primeiros anos do seu ministério era simplesmente dizer não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Até que um dia ele chegou à conclusão: bom, e o que eu quero ser? Como eu quero me parecer? Qual é a minha imagem? O que vai transparecer do meu ministério? E esse é um grande desafio. E ao dizer pelo contrário, a Bíblia está nos apontando para isso. Agora dizendo um outro caminho, que é um caminho afirmativo. Com que se parece a verdadeira humildade? Quais são os efeitos? Quem experimenta a verdadeira humildade experimenta o que na prática? E aqui nós vemos o salmista dizendo claramente qual é o principal efeito dessa verdadeira humildade. Eu acalmei, ou eu fiz calar e sosseguei a minha alma. Inicia Davi, tratando dos efeitos de um coração humilde. E nós precisamos entender a importância e o poder daquilo que está sendo dito. Quando a gente olha para um primeiro nível, essa declaração sobre essa verdadeira humildade, isso nos aponta para uma verdadeira fonte, uma profunda fonte de tranquilidade e sossego para a vida do crente. O verdadeiro crente humilde, servo do Senhor humilde, encontra sossego, tranquilidade e paz no seu Senhor. Mas do outro lado, aquele que nega a humildade está atravessando a sua alma com angústia, com dores, com inquietação. E nesse momento, nesse segundo momento, quando pensamos em tudo isso, nós podemos experimentar, quando olhamos para aquilo que é o efeito principal da humildade, quando nós enfrentamos isso como algo que é vital para a vida do crente, nós vemos que a humildade produz algo que é muito desafiador. Ela gera quietude na alma. E a pergunta para nós nessa noite é: quem pode conter a sua própria alma? Quem pode restringir os seus próprios impulsos e desejos mais profundos? E aqui mais uma vez, nós voltamos para o século XIX, para a glória de Deus somente, mas Charles Spurgeon nos ajuda. E ele diz: não é nada fácil aquietar-se. Mais facilmente pode um homem acalmar o mar, governar o vento ou amansar um tigre do que aquietar-se. Somos clamorosos, inquietos, petulantes, e nada senão a graça pode nos aquietar sob aflições, irritações, desilusões, como uma criança recém-amamentada pela mãe. E é isso que o verso também nos ensina, este verso 2, como uma criança desmamada, como uma criança que não chora mais pelo leite da mãe, assim é a minha alma. E a palavra de Deus nos desafia a considerar esse doloroso processo do desmame. Quem experimentou isso, como eu experimentei há pouco tempo atrás, sabe como é doloroso. Quando você tem uma criança forte, que mama bastante, e começa a acordar várias vezes à noite, para mamar mais, e você precisa, ensinar ele: filho, a partir de agora não vai ser mais desse jeito. Tem uma hora de mamar, e depois tem a outra hora.
tudo aquilo que existia no meio nós vamos remover. O que a criança faz? Ok, vamos dormir tranquilo então. Não. Ela chora, ela grita, ela esperneia. Se ela já está grande, como o meu, ela sobe no berço e quer pular para o lado de fora. E aí você tem que ficar lá do lado do berço, para que não caia de cabeça, para que não quebre nada. Como é difícil desmamar, mas como também é doloroso para a criança. E é mais doloroso ainda para aqueles que estão no Oriente Médio, que atrasam isso mais do que nós fazemos aqui. Adiam muito mais o desmame do que nós fazemos aqui. Mas essa imagem é importante para cada um de nós, em diversos níveis. Primeiro, porque nós entendemos que há momentos ou estágios iniciais da vida cristã, em que nós podemos ser como uma criança, apegados ao leite. Mas isso tem que acabar em um determinado momento. A criança precisa crescer, a criança precisa amadurecer. E segundo, porque nós olhamos também para isso e lembramos que nós estamos aqui, salvos pelo Senhor, mas em constante crescimento e desafiados à santidade, a um amadurecimento cada vez maior. E amadurecer, convenhamos, meus irmãos, dói, cansa. Era muito melhor acordar no sábado, 8, 9 horas da manhã, pegar a sua bolacha, sentar em frente à TV, assistir o seu desenho, e tinha alguém se preocupando com todo o resto. Amadurecer dói, é cansativo. Mas nós fomos salvos para experimentar mais e mais da plenitude de Cristo, para expressar cada vez mais o propósito de Deus, que é nos apresentar perfeitos, maduros, semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Esse amadurecimento será doloroso, e é isso que o texto está nos dizendo também. Mas, me diga, quais são as grandes alegrias da vida que não são dolorosas, custosas? Você quer ter filhos? Maravilhoso, uma grande bênção. Mas se prepare, existem muitos sacrifícios envolvidos nessa alegria. Você quer se casar? Uma grande bênção, um grande dom de Deus. Mas se prepare para a abnegação, para o sacrifício pessoal. O casamento aponta para a mensagem do Evangelho. Você quer ter um bom emprego? Você pagará o preço, se preparando profissionalmente, para que você chegue em sua carreira. Ser um cristão maduro, humilde, diante do Senhor, é maravilhoso. Existem bênçãos associadas a isso. Mas isso vai te custar tudo. Vai te custar a sua vida inteira, até que você chegue lá. Você precisa se preparar para isso. E a cena de um desmame que nós temos aqui, é a cena de uma batalha. A criança está perdendo o seu consolo. Ela chora, ela se irrita. E depois do estágio tão doloroso do nascimento, essa é a segunda grande frustração, a segunda grande dor que a criança precisa experimentar, até que ela começa a se desapegar, e vem um alívio. Mas até lá, lágrimas, tristezas. Mas a mãe e o pai persistem, porque sabem que o fim do conflito é doce. A mesma criança vai ser colocada em uma nova posição. Ela vai ser chamada junto à mesa. Ela vai desfrutar dos mesmos alimentos dos seus pais, dos seus irmãos. Há um novo estágio. A irritação do início foi embora. A mãe que negava aquilo que era o consolo da criança, agora a própria mãe passa a ser o consolo dessa criança. E é uma bênção, como diz Spurgeon, um marco de crescimento, sair da infância espiritual, quando podemos sacrificar as alegrias que um dia pareciam essenciais e achar consolo naquele que nos negou essas alegrias.
Nós saímos das alegrias que pareciam essenciais e nós encontramos consolo naquele que nos negou essas alegrias. E isso é maturidade. Toda a reclamação infantil vai embora. Se o Senhor tira o nosso mais precioso deleite, nós nos curvamos à sua vontade, sem murmúrio, e fazemos isso com o prazer que vem da humildade. E esse é o cabo que sustenta a flor em que desabrocha a paz. Como está a sua alma diante de Deus hoje? Gritando como uma criança, fazendo exigências, ou a maturidade cristã está te conduzindo, está me conduzindo a calar os gritos, a aquietar-se? Como está a sua caminhada com Cristo? O seu coração está cada vez mais calmo e sossegado nas mãos do Rei de toda a terra. E nós precisamos lembrar que a humildade não é algo natural para nós, para os nossos corações, mas ela é uma marca que só pode ser dada e deixada pelo Santo Espírito. E nesse texto, essa marca do Santo Espírito se apresenta de uma forma muito prática, com um efeito muito prático. Filhos crescidos de Deus se tornam cada vez mais humildes. Por isso eles aprendem a descansar, a esperar no Senhor, a esperar pelo Senhor, não importa quanto tempo dure essa espera. E esse é o terceiro e último verso para nós caminharmos para o fim. A esperança da verdadeira humildade expressa uma fé renovada no Senhor. E o verso final nos ordena que Israel ponha a sua confiança no Senhor agora e para sempre. A verdadeira humildade não arroga coisas para si somente, mas ela também não se inquieta com o tempo. Crianças imaturas, além de insatisfeitas quando alguém nega algo a elas, também se inquietam quando precisam esperar. E aqui o texto nos diz, concluindo a respeito dessa característica daquele que é humilde diante do Senhor: você e eu somos chamados à espera. Que Israel ponha a sua confiança no Senhor agora e para sempre. Esperar mais, esperar sempre. Somos incentivados a lembrar que estamos sendo embalados pelos braços do Deus de Israel, o Deus das promessas, o Deus da aliança. Ele é Senhor agora, Ele é Senhor para sempre. O tempo não é um problema para Deus. Ele criou o tempo. E quando o tempo deixar de existir, Ele estará lá. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E por que a nossa alma não se aquieta? Por isso o chamado à espera é um convite para todos aqueles que entram na humildade e na dependência que nós falamos no primeiro verso. Se você já experimentou o contentamento, a satisfação do verso 2, como uma criança desmamada, você pode e deve, e você irá crescer em humilde obediência ao Senhor, como uma criança do reino de Cristo, como Jesus nos ensina a ser. E nós encontramos lá em 1 Pedro um chamado à humildade, que também espera. Quando Pedro diz no capítulo 5, no versos 5 e 6, semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos de toda a humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Espere mais, espere sempre. O passado nos garante, o presente exige, e o futuro justificará essa grande confiança que nós temos no Senhor.
diz Spurgeon. E para concluir aqui, eu gostaria que você pensasse comigo a respeito do Deus que te chama a ser humilde e confiante nele. Nós estamos aqui diante de um Deus que nos chama a ser como Ele mesmo é. O nosso Deus é acessível, mesmo sendo exaltado. Ele é amoroso, mesmo sendo perfeito e justo, e não coadunando com o pecado. Ele é paciente, ainda que seja um Deus irado contra o pecado. Ele é um Deus autocontido, mesmo que tivesse todo o direito de expressar a sua indignação. Mesmo Ele sendo a soma de todas as perfeições, mesmo sendo a expressão máxima de toda a grandeza, mesmo sendo a fonte inesgotável de toda a glória, de toda a virtude, de toda a beleza, Ele não age como os orgulhosos deste mundo. Ele nunca foi um déspota, Ele nunca foi um tirano cheio de si. Ele é o Pai amoroso de Jesus Cristo, que se doa para as suas criaturas, para que os seus corações sejam aquietados nele. O seu coração já se desmamou das coisas deste mundo, para encontrar o sublime repouso dos filhos de Deus. Você tem ido a Cristo em humildade, e quando nós olhamos para Jesus, nós reconhecemos nele a expressão máxima daquilo que nós estamos falando aqui, da confiança tranquila em Deus. Mas esse Jesus, mesmo sendo Deus e tendo todo o poder, Ele podia descansar e ser embalado em um estábulo sujo, mal cheiroso. Ele podia se tornar uma criança judia, filho de um jovem casal pobre e refugiado. E vamos ser bem sinceros, poucos de nós gostaríamos de ter essa condição, nem mesmo para outras pessoas, ainda mais para os nossos próprios filhos. Mas o Pai quis que o Filho fosse essa condição, e o Filho aceitou essa condição, deixando a sua glória, como nós lemos em Filipenses, para vir em direção a pecadores rebeldes e orgulhosos, como eu e você. O Filho, na eternidade, de própria vontade, aceitou o conselho da vontade do Pai, se dispôs à condição de mais desprezado entre os filhos dos homens, o mais rejeitado, homem de dores, mas foi fiel até a morte, e morte de cruz. Desceu até o ponto mais baixo em que o ser humano poderia descer, sendo cravado em uma cruz, sendo o Deus vivo encarnado, foi pendurado no madeiro, e o Espírito Santo conduziu, fortaleceu e expressou o seu poder, sustentando e operando nessa jornada de humilhação. O mesmo Espírito nos deixou registrado as palavras do filho de Davi, as palavras daquele que é a esperança de Israel, Cristo Jesus nosso Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você tem andado na escola de Cristo, o seu coração está agitado essa noite, você age como uma criança em pleno crescimento, enfrentando privações, angústias, dores, tristezas, com a sua alma quieta no colo do Pai. Ou, muitas vezes, quando nós olhamos para os problemas, para os dilemas, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós vamos fazer dar certo. Nós queremos consertar o mundo, nós queremos consertar o país, nós queremos consertar o casamento, nós queremos consertar a família, nós queremos consertar a igreja. Ficamos inquietos, agitados, irritados, somos duros, cruéis, impetuosos, extremamente orgulhosos, como se tudo dependesse de nós. E esse não fosse o mundo de Deus, e essa não fosse a vida que Deus nos deu para viver para Ele. Nós somos como os discípulos no barco, tão obcecados com a agitação do mar, que nós não percebemos a nossa alma se agitando de um lado para o outro. E nós ouvimos no Salmo que Deus não dorme, nós sabemos disso, Deus não dorme, mas que grande contradição é essa? O Filho de Deus dorme em um navio que está sendo lançado
de um lado para o outro, em um barco que está sendo lançado de um lado para o outro no mar da Galileia. Mas aqui nós encontramos essa dupla lição. Jesus descansa no seu Pai, sendo homem, mas ao mesmo tempo, sendo Deus, Ele está convidando os seus discípulos a entrar nesse descanso. E eles estão agitados, e eles estão angustiados. E aqui nós podemos pensar em quantas tribulações, quantos nãos, quantas privações, quantas dores, quando nós passamos por essa escola da humildade, a escola de Cristo, e quando o leite que nos era dado nos é negado, nós aprendemos, Deus tem coisas melhores. Os nãos, as provações, as dores, elas passam a ser melhores suportadas, melhores toleradas com a maturidade. O meu Pai tem coisas melhores para mim, mais proveitosas. Eu não preciso insistir em interesses egoístas, eu não preciso buscar a satisfação da minha vontade. E somente aqueles que estão peregrinando como salmista na escola de Cristo podem experimentar os efeitos e a confiança sublime de uma alma humilde. A humildade que encontra descanso em Deus, mesmo no olho do furacão. E os filhos de Deus podem muitas vezes dizer como Pedro: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E isso se parece com um filho que diz: eu não posso sair de casa, porque eu não tenho outra coisa melhor. E ele fica em casa. Mas aqui o que nós vemos nesse texto não é a expressão de um filho que sabe que não pode sair da casa, pois estaria desamparado financeiramente. Aqui, neste salmo, nós vemos a palavra de Deus nos chamando para a escola da humildade, que é a escola de Cristo. E nós somos chamados a dizer, como o crente Jó disse, de uma forma muito ousada, profundamente ousada, mas verdadeira: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, verso 15. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus bendito, nós somos chamados pela Tua palavra a aquietar o nosso coração. Quantas aflições e quantas angústias trazemos sobre nós, porque não andamos na escola da humildade de Cristo. Quantas vezes somos desesperados e desesperançosos, quantas vezes angustiados, quantas vezes inquietos, quantas vezes agitados, quantas vezes murmurando, quantas vezes cobiçando, quantas vezes elevando o nosso coração e os nossos olhos, quantas vezes querendo dizer que aquilo que nos falta é o que nós deveríamos ter, e não olhamos para o Senhor, e não nos aquietamos no Senhor, e não nos sossegamos no Senhor. A começar em mim, ó Deus, ajuda-nos. Nós não queremos ser como os altivos, como os orgulhosos, mas nós queremos experimentar a tranquilidade da alma que descansa no Senhor, que se renova no Senhor, que experimenta o cuidado paternal do Senhor, que se alegra e que celebra ao Senhor, mesmo em meio ao olho do furacão. Nós queremos descansar com Cristo, ainda que as ondas sejam terríveis, e pareça que tudo vai naufragar. Nós queremos olhar para o descanso do nosso Senhor, o seu humilde descanso,
em um barco lançado de um lado para o outro. E nós queremos confessar que nós continuaremos esperando no Senhor. Nós esperamos no Senhor, nós esperamos pelo Senhor, nós queremos esperar mais, nós queremos esperar sempre, porque o Senhor é o Deus de Israel, agora e para todo sempre. Continua cuidando de nós, ó Deus. Seja conosco, seja com teu povo, seja com teu rebanho, todos os dias da nossa peregrinação. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. A palavra está com o pastor.